eu preparei aqui no quadro trouxe algumas informações e queria falar a respeito da linha de pesquisa, né? Como que surgiu a gongocompostagem. E a gongocompostagem, ela remonta mais ou menos aí uns 10 anos de pesquisa, né, aqui no Brasil, e ela começou aqui em Seropédica, né, na agrobiologia. E quando foi mais ou menos em 2013, eu iniciei, né, os trabalhos com gongocompostagem. Fui apresentado, né, a gongocompostagem pela minha orientadora e desde então a gente vem desenvolvendo o trabalho, né. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e biólogo e toda a minha graduação, né, parte dela, a monografia, foi baseada na gongocompostagem. E depois veio o meu mestrado, né, sou mestre em agronomia e ciência do solo, e a gongocompostagem foi o tema da minha dissertação. E o meu doutorado em fitotecnia, com concentração na área de agroecologia, também é com a gongocompostagem. E no doutorado a gente está buscando verificar quais são os benefícios que o gongocomposto traz, né, para as plantas. Eu trouxe até uma mudinha aqui de graviola, né, que foi desenvolvida no gongocomposto. Mais tarde a gente explora mais as imagens dela. Mas por que o gongocomposto é tão benéfico assim para as plantas, né? A gente já sabe que do ponto de vista químico e físico, ele é muito bom. Mas certamente existe muito mais por detrás disso tudo, que é a parte biológica. E é isso que eu estou buscando no meu doutorado realmente desvendar. A gente fala que o gongocomposto é uma caixa preta, porque a gente não sabe quais são as bactérias que estão presentes ali, né? E que podem estar promovendo o crescimento dos vegetais. E basicamente a gente vai fazer uma análise de DNA, né, desse composto, que hoje as tecnologias mais avançadas, elas são baseadas na exploração do microbioma, né, e esse microbioma é feito através de análise de DNA, né? Assim como hoje, diante dessa pandemia, as análises são também feitas com base em DNA, né, em análise de genes, e aí a gente vai verificar quais os genes de bactéria que estão presentes no gongocomposto, e então tentar quantificar isso a nível de população, né? Qual a quantidade de cada bactéria e como que essas bactérias identificadas estão agindo para o desenvolvimento vegetal, né? E por que a gongocompostagem, né? Por que a utilização de gongolos? Como que tudo isso começou? O gongolo, ele está presente aí em qualquer área de mata, né? Em áreas de acúmulo de vegetal, o gongolo vai estar ali, fazendo a decomposição desses materiais. Mas na época, mais ou menos, talvez década de 2000 para a década de 2010, a minha orientadora tinha pedido para o técnico do laboratório coletar gongolos. E os gongolos são dessa espécie aqui, que tem muito ocorrente aqui, né, no município de Seropédica, que é o estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. É o Trigonilus corallinus, é uma espécie bem notória, né, vermelhinha. Embora ele seja natural do Sudeste Asiático, ele está distribuído em todo o planeta, com exceção dos polos, né, e em áreas de deserto, que são áreas inóspitas para esse tipo de animal. E aí eles colocaram os gongolos numa caixa de papelão, e essa caixa de papelão, né, ficou acondicionada lá no cantinho do laboratório para no outro dia eles mexerem nesses gongolos, né, para fazer os testes que a gente costuma fazer de laboratório. E aí quando eles chegaram no dia seguinte, os gongolos, ao abrirem a porta, os gongolos estavam caindo pelo teto, assim, estavam na porta, no chão, e eles foram verificar que os gongolos acabaram por roer, né, a quina, né, embaixo assim, do papelão, e por ali empreenderam fuga. E aí a minha orientadora teve a ideia, poxa, se esses caras, né, esses gongolos, comem papelão, por que não usar eles para uma compostagem e utilizar resíduos que demoram mais tempo para se decompor, né? E aí a partir de então nasceu a gongocompostagem. E a gongocompostagem, esse nome é por conta de gongolos, né, que atuam num processo de fragmentação desses resíduos, né, que demorariam muito mais tempo para serem decompostos na natureza.
e só em 2 locais bem pontuais essa pesquisa é desenvolvida, que era na Índia e aqui no Brasil, né? E nós estamos bem avançados a nível de pesquisa e de projetos a respeito. Tanto é que nós já, não só a minha dissertação, mas a minha tese de doutorado, também teve uma dissertação de uma amiga minha, Natália Bugni, que trabalhou com bom compostagem, mais resíduos de poda, né, avançando numa outra vertente. Então, assim, aos poucos a gente está caminhando aí, né, para descobrir quais os potenciais aí que o Gongolo pode estar, né, trabalhando com uma diversidade maior de resíduos. E falando um pouquinho da biologia dos gongolos, né, os gongolos eles podem ter vários nomes, né, piolho de cobra na região do estado de São Paulo, aqui no estado do Rio de Janeiro é mais conhecido como gongolo, mas se falar piolho de cobra muita gente vai associar a esse gongolo, piolho de cobra, que é um diplópode, né, na verdade, e a gente se refere muito a diplópode porque de 2 pares de perna, né, e pode que seriam as pernas, então muita gente acha que é uma centopeia, mas ele não chega a ter talvez 100 pares de perna, mas entre uns 50, 40 pares de perna, ele pode chegar a ter até 300 perninhas, né? Então, a cada segmento dele, você acaba tendo 2 pares de perna, por isso que é diplópode. E os mongolos, eles ocorrem em toda a área do planeta, com exceção dos polos, né, que são extremamente frios e inóspitos para eles, e também com exceção dos desertos. Agora, em todas as outras áreas vai existir gongolo. O que vai acabar acontecendo é que determinadas espécies vão estar mais adaptadas a ambientes frios, né, altimontanos, digamos assim, e outras mais em áreas de baixada, áreas mais quentes. Esse Trigonilus coralinos, ele normalmente não está, né, em ocorrência em áreas de região serrana, mas em áreas de região serrana você vai encontrar gongolos nativos da Mata Atlântica. E a compostagem ela pode ser feita por qualquer tipo de gongolo, né? Porque determinados gongolos vão ocorrer ou não na área que você está residindo. E o gongolo ele tem hábitos tanto noturnos quanto diurnos, porque a maioria deles tem um aparelho, um par de olhos bem desenvolvido, mas embora ele tenha esses olhos desenvolvidos, muitos deles preferem ambientes escuros, né? Por isso que eles estão residindo, na sua grande maioria, em áreas de mata, em áreas mais sombreadas. Mas, muitas vezes, ele pode sair, né, do ambiente que ele está, visitar a sua casa, ficar entre um batente de porta, porque a madeira está apodrecendo e ele vai se alimentar daquela madeira. Então, assim, ele tem ampla ocorrência. Embora, né, ele seja de área nativa, o Trigonilus coralinos, ele não é um indivíduo de área nativa, né? Ele está mais localizado em áreas antropizadas, em áreas urbanas e áreas rurais, onde há o acúmulo de material orgânico, ele está ali, né, residindo e trabalhando, gerando matéria orgânica através da sua alimentação. E o gongolo, talvez numa próxima live, a gente mostre mais sobre a biologia do gongolo, questões anatômicas, né? Ele tem um aparelho bucal que é do tipo mastigador, o que garante então que ele mastigue, triture esses resíduos que são mais duros, inclusive o papelão, e ele é dioico, né? Ou seja, existem machos e fêmeas desses gongolos e eles fazem uma reprodução cruzada. E essa reprodução, né, ela, após o acasalamento, a fêmea armazena, né, numa estrutura chamada espermateca, o espermatozoide liberado pelo macho, e no momento da oviposição dos ovos, a fecundação, né, a fertilização desse ovo, e esse ovo é liberado na natureza. Normalmente, o que a fêmea faz? Ela envolve esses ovinhos numa camada de fezes para camuflar
esses ovos e evitar a predação, né? Então, à medida que ela vai fazendo essa oviposição, os ovos vão sendo fertilizados e vão sendo liberados no ambiente. Fica difícil falar, Fernando, qual espécie que libera mais ovos? Qual espécie que libera menos ovos? Porque são mais de 12 mil espécies de gongolo distribuídas no mundo, né? Então imagina 12 mil espécies diferentes, 12 mil espécies com hábitos talvez detritívoros, né? Todos para se alimentar de matéria orgânica morta, mas com hábitos de reprodução e ocorrência diferentes. E aí, o que acontece? Depois que essa fêmea faz essa oviposição no ambiente, esses ovos eles vão levar em média 1 mês para eclodir. E aí quando eclode, sai um gongolinho. Só que esse gongolinho ele se assemelha a uma larva de besouro. Por quê? Porque ele vai ter só 3 pares de perna, vai ser bem pequenininho e vai ter poucos segmentos. E só nos 3 primeiros segmentos que ele vai ter esses dois pares de perna, entre cada espécie, mas de uma forma geral leva em torno de 1 ano. E o que acontece? Já viram aquelas casquinhas de cigarra presa na árvore ou no chão? Quando a cigarra faz exúvia, ou seja, ela rompe aquele exoesqueleto que ela tem, que ela já atingiu um ponto de troca e ela deixa aquele exoesqueleto. O gongolo faz isso também, ele tem um exoesqueleto, ou seja, ele tem um corpinho que ele é todo durinho, por conta do carbonato de cálcio que constitui ele, ou oxalato de cálcio, ou ambos, e à medida que ele vai desenvolvendo, ele se sente como se fosse apertado, como se a gente estivesse engordando dentro da nossa roupa, aí eu preciso trocar de roupa para me sentir mais à vontade. Então, à medida que o gongolo vai crescendo, ele vai fazendo essa troca de roupa, que são as mudas. Então, leva mais ou menos de 7 a 8 mudas, durante toda a fase que ele tem, entre a fase de eclosão até chegar à fase adulta, mais ou menos de 7 a 8 mudas. E depois ele chega à fase adulta. E o que acontece? O tempo de vida dos gongolos, porque tem muita gente que fala, o gongolo vive quanto tempo? Essa espécie, que é o Trigonilus coralinos, a gente acredita que ele vive em torno de 2 anos, o que leva 1 ano para chegar à fase adulta, e talvez aí mais de 6 meses a 12 meses de fase adulta, onde ele vai se reproduzir, vai fazer bastante a longo compostagem, seja no ambiente controlado ou na natureza, de forma aí variada. Mas existem espécies dos Estados Unidos que são vendidas até como pet. Por quê? Porque esse gongolo chega a viver até 11 anos de idade. Então, você pode ter gongolos aí como um animal de estimação, porque eles podem ter uma vida bem longeva, viver até 11 anos de idade aí, segundo dados da literatura. O mestre Minhoca aqui, ele fez uma pergunta, a gente está falando de hábitos de gongolo, se dá para diferenciar visualmente os sexos. E o TNS Gomes pergunta também se o gongolo tem facilidade em se alimentar de materiais mais lignificados. Bom, mestre Minhoca, dá para visualizar a diferença do sexo, sim, mas assim, você tem que pegar eles na mão e verificar a parte ventral deles, porque o aparelho sexual dos gongolos, ele está mais ou menos inserido entre o 5º e 9º segmento. Então, ali você vai conseguir identificar a diferença entre o macho e a fêmea. Visualmente, a fêmea acaba sendo um pouquinho maior que o macho, mas é uma diferença muito difícil, às vezes, de você notar. Por quê? Porque, assim como a gente tem pessoas mais altas, mais baixas, os gongolos também têm esse tamanho, que pode diferenciar um pouco, mesmo dentro da espécie. Mas, em média, eles medem em torno de 5 a 6 centímetros, e vão pesar mais ou menos meio grama. Tem uns que são mais rechuchudos, assim, vão pesar aí 0,8 grama, pode chegar a 1 grama. Mas, em média, aí, meio grama, 5 centímetros. E aí, eu vou tentar desenhar aqui no quadro, rapidinho, mas mais ou menos assim, Você tem a anteninha do gongolo, a cabeça, e aí você vai tendo
os segmentos, né? E cada segmento, né, 2 pares de perna. E aí, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. E aqui no nono segmento, eu vou ter o aparelho sexual, né, desses indivíduos. E aí, o que acontece? No nono segmento, você vai notar, se você pegar, eu sempre recomendo o quê? Pegar esses animais com luva. Por quê? Embora eles não tenham peçonha, não vão morder o teu dedo, a tua mão, eles se sentirem perturbados, eles vão liberar um líquido. Porque se vocês repararem, em cada anelzinho desse tem uma pontuação lateral. Essa pontuação lateral, o que é a anela? Há um acúmulo de resíduos, né, de líquidos orgânicos que podem ser translocados ali por conta da alimentação dele, né, resíduos fenólicos e até outros resíduos que ele mesmo produz para a defesa. E esse resíduo, o que ele contém? Além de ser mal cheiroso, ele vai conter na sua fórmula, ele vai conter um cianeto, né? E também pode ter quinonas e outros resíduos orgânicos aí que podem causar alergia, até mesmo queimadura, dependendo da espécie. Assim, não vai causar queimadura na sua mão, mas pode causar queimadura se você pegar o líquido que ele liberou na sua mão, mas passar numa parte mais fina do teu corpo, né, perto de orelha, pescoço, quando você vai se coçar, até mesmo boca, pode causar uma alergia se a pessoa já for propensa a isso. Mas, aqui no nono segmento, o que vocês vão notar? Que no nono segmento, ele não vai ter os 2 pares de perna. Vai ficar uma falhazinha aqui. E nessa falha é que vai estar, então, né, nesse anelzinho, onde não tem um par de perna, modificado justamente por conta do acasalamento deles, vai ter então o aparelho sexual masculino e feminino. E então, né, às vezes vocês vão notar no ambiente ou até mesmo na sua composteira, como eles estão juntinhos, eles estão se acasalando, eles ficam horas se acasalando. Eu vou ver se eu acho um vídeo, né, recupero esse vídeo, deve estar no computador, e vou colocar na página depois para vocês verem como que é o sistema de acasalamento. Mas existe sim uma forma de identificar, mas essa forma é mais minuciosa, você não vai conseguir ver a olho nu. E sempre manusear eles de luva, por conta disso. Porque é o sistema de defesa deles, né? E basicamente eles têm 3 sistemas de defesa, né? Que seria a liberação desse líquido de odor ruim, que pode ser uma quinona, pode ser um cianeto, né? Ou outro composto fenólico que pode causar uma alergia. E aí, esse odor, né, e esse tipo de líquido, né, ele pode causar até anestesia em alguns animais que vão predá-los, né? Então, assim, alguns pássaros vão consumir esses gongolos, alguns anfíbios, né, também vão consumir esses gongolos e também alguns insetos. Mas o gongolo não tem só esse sistema de defesa, ele pode, né, enrolar, né? Quando você toca no gongolo, ele normalmente se enrola. E ele se enrola por quê? No momento que ele se enrola, a cabeça dele está aqui no centro. Então, o ato de se enrolar é para justamente proteger a cabeça, que é a parte mais frágil desse gongolo. Ou também, o próprio exoesqueleto dele, que é bem durinho, né? Se você, às vezes, acidentalmente pisa num gongolo, você escuta aquele crack, né? É por conta do exoesqueleto dele, que é um próprio sistema de defesa. Então, basicamente é isso. Tem mais alguma pergunta de biologia do gongolo? Aí, falando disso, né, apresentando um pouco mais da biologia deles, depois a gente pode até ter lives pontuais sobre assuntos que vocês podem estar trazendo para a gente. Mas, agora falando um pouco da questão de transformação, né, dos resíduos de forma geral em composto orgânico, né, porque a compostagem nada mais é do que essa biotransformação. Eu gosto de falar biotransformação porque ela não se transforma por si só. Na verdade, ela é transformada por ação de vários organismos, principalmente, né, a microbiota.
né, falando de bactérias e de fungos, mas principalmente as bactérias que vão dominar todos os processos de decomposição de resíduos. E aí nós temos três tipos de transformação desses resíduos, né, de biotransformação, que seria a compostagem clássica, a vermicompostagem e a gongocompostagem. E aí, para a gente falar de gongocompostagem, é importante a gente falar da compostagem e da vermicompostagem, porque são coisas distintas, né? Eu tenho a compostagem como a decomposição desses resíduos, né, essa biotransformação, que eu vou pegar um conglomerado de diversos resíduos orgânicos e vou transformá-los em composto orgânico estável, que eu posso usar como substrato para produzir mudas, como adubo para colocar no meu vasinho, ou até mesmo como fertilizante, né, orgânico para colocar na horta, ou até mesmo condicionar aquele solo a melhorar, né, essas propriedades físicas e químicas do solo, que é conferido pela adição de matéria orgânica. E aí, para a gente falar de compostagem, eu até coloquei umas coisas aqui no quadro, né? Aí se você puder focar aqui, o que acontece? Nós temos, de forma bem genérica, né? Nós temos que a compostagem, ela precisa muito de uma atenção à relação carbono-nitrogênio desses resíduos que vão ser empregados. Daqui a pouquinho eu vou falar dessa relação carbono-nitrogênio, para quem não tem muita afeição a esses termos mais técnicos. Mas a compostagem, de forma geral, ela vai abrigar uma diversidade de resíduos e de possibilidades. Porque dentro de compostagem você pode ter bocais de compostagem, várias coisas acontecendo. Você tem as fases também da compostagem, que está representada nesse gráfico, né, de forma bem genérica, que é o que? Eu tenho, na compostagem clássica, picos de temperatura. Né? Então, a partir do momento que eu faço a mistura de resíduos que eu desejo transformá-los em composto orgânico, o que eu vou ter? Eu tenho ali meio que a temperatura ambiente, que é a temperatura em que eu adicionei aqueles resíduos. E essa temperatura, a gente fala que é uma temperatura mesofílica, que ela vai mais ou menos de 25 a 45 graus. Depois dessa fase mesofílica, que é a temperatura entre 25 e 45 graus, eu começo a ter uma fase termofílica, que é a fase em que eu tenho a ascensão da temperatura acima dos 45 graus, e essa temperatura ela pode chegar a ultrapassar os 60 graus, né? Ela pode chegar até 85 graus, mas a temperatura ideal de fase termofílica, ela vai versar em torno de 50 a 60 graus. Por quê? Porque é a temperatura ótima para as bactérias. Né? Nem todas as bactérias, mesmo sendo termofílicas, ou seja, que vão tolerar temperaturas elevadas acima de 45 graus, elas vão, né, gostar dessa temperatura acima de 65. Mas há registros de composteiras que chegaram a 80 graus, 82 graus. E depois, né, que com o tempo do processo de compostagem, a temperatura começa a decair, né, chegando a uma estabilização, né, diante de um tempo determinado. Só que esse tempo ele é muito variável dependendo dos resíduos que você vai empregar na compostagem. E por que você tem essa fase termofílica, né? Que nesses tempos agora que está fazendo mais frio, se você olhar a pilha de composto, ela está liberando até fumaça. É o calor, né, junto com o vapor de água, né, gerado pela respiração desses organismos, que está liberando fazendo com que você veja aquela fumacinha, né, aquele calor, liberando calor, né, e gás carbônico por conta da respiração microbiana. E por que da relação CN? A relação CN nada mais é do que a relação de carbono e nitrogênio, né? O carbono, ele meio que se traduz em carboidrato, né? Que é o que a gente precisa para se alimentar e ter energia, e o nitrogênio se traduziria na nossa linguagem em proteínas, que é o que vai fazer a constituição das nossas células e músculos. Então, a relação carbono-nitrogênio, falando de micro-organismo, o carbono é o que o organismo precisa para ter energia, para trabalhar. E o nitrogênio é o que ele vai ter de necessidade para constituir a parede celular dele, né? Não só isso, mas também fazer a fabricação de mais material genético, que seria DNA e RNA, para ele então conseguir replicar, né? Reproduzir
aquele número de bactérias, tem uma população microbiana elevada para o processo de compostagem. Então, a fase termofílica, essa fase de liberação de calor, ela pode durar de 2 a 3 dias ou até mesmo semanas. Por quê? Isso vai ser dependente do material que você está colocando ali, que é energia, mas também um nutriente na forma de nitrogênio para aquele processo de decomposição acontecer. E aí, então, a gente precisa respeitar a ação CM, porque o que governa não só todos os outros fatores ligados à decomposição dos materiais. Voltou? Tinha pausado, galera. Então, o Brasil ele não faz tantas pesquisas com toxicologia assim, como outros, em relação a outros países, né? O nosso vizinho argentino, eles trabalham muito com ectoxicologia, e o que eu posso falar para vocês? A partir do momento que você coloca muito insumo, principalmente fertilizantes minerais, você pode deixar o ambiente de forma mais preguiçosa, digamos assim. Porque o input, né, a entrada de energia no sistema, e essa entrada de energia dá pelos fertilizantes, porque não é só o processo de você adubar o solo, mas você tem que considerar que você teve todo um processo para gerar aquele nitrogênio, né? Que o nitrogênio que está em forma gasosa, que é inerte à nossa respiração, ele... Acho que faltou a internet. E aí, tá legal? Tá. Eu acho que eu vou tirar o meu celular e você... Ah, não, você não vai conseguir acompanhar os dois ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou virar pra você e aí você acompanha. Tá pausado. Põe no 3G. Mas tá nos dois. Tá no dados móveis e no 3G. Fernando, voltou? Tá pausado? Não, tá pausado. O pessoal tá pedindo pra cancelar a live. Voltou. Tô falando que voltou. Voltou, foi mal, galera. Mas aí o que acontece? Se você colocar fertilizantes no sistema, né, principalmente os de origem mineral, ou até mesmo os herbicidas, eles podem sim causar algum tipo de interferência. Os fertilizantes, eles podem diminuir a atividade de micro-organismos, né? E aí tem toda uma questão de cadeia trófica, até mesmo de poluição, porque esses nutrientes podem ser carreados para ambientes aquáticos. E a questão do herbicida, não posso falar nada a respeito dos gongolos e minhocas, mas certamente eles podem estar sendo absorvidos, né, por esses organismos e algum efeito deletério acontecer. Mas os herbicidas, principalmente o Roundup, que é mais conhecido como mata-mato, a fórmula dele é o glifosato. O glifosato, quando aplicado, né, nas plantas, parte dele vai ser despejada no solo, e quando ele entra em contato com o solo, ele se modifica, né, para uma outra molécula, e essa molécula pode persistir por até 365 dias. E o glifosato, quando aplicado e entra em contato com o solo, ele se modifica, fica persistente, não causa mais o efeito herbicida para impedir o nascimento de plantas espontâneas, e ele pode reduzir em até 100% a fixação biológica de nitrogênio, né, e micorrização. Então, ele causa sim um efeito no ambiente, né, e esses serviços ambientais, que é a fixação biológica de nitrogênio e micorrização, né, que são fungos micorrízicos que se associam às raízes para auxiliar a planta a ter menos estresse, captar água, principalmente. Falando de vermicompostagem, a vermicompostagem ela vai se diferir da compostagem por ter um organismo que faz todo o processo ali, né? Voltou? Voltou aí? Bom. Pergunta se voltou. Galera, voltou aí? Vocês estão vendo? A gente está tendo um problema de conexão aqui.
ativa o seu... Tira do Wi-Fi. Voltou? Então, a vermicompostagem basicamente tem a minhoca, e a minhoca com esse aparelho bucal, que ela tem uma moela, ela vai então friccionar aquele esterco bovino, e depois de 45 a 60 dias dessa alimentação se tem um humus de minhoca. Mas isso é muito dependente da temperatura, né? Por quê? Porque a temperatura ótima para a minhoca é 25 graus. Depois dos 30 graus de temperatura, ela já começa a trabalhar menos. E abaixo de 15 graus ela também fica bem lenta. Então, esses extremos de temperatura para a minhoca são um incômodo. Então, a gente precisa considerar isso. Mas, então, o que acontece? A minhoca, ela processa muito bem esses resíduos animais. Ou até mesmo composteiras urbanas, né? Você pode ter a minhoca agindo ali, mas antes disso, a minhoca precisa, para ela acessar esse material precisa já sofrer uma pré-compostagem, porque a minhoca não vai adentrar no material que tem alta temperatura ou que ainda está de forma granulométrica, né, muito grosseira. Já precisa estar num estágio mais decomposto para que ela então faça aí a vermicompostagem. E aí tem a gongocompostagem, que é o gongolo, né, um diplópode, ou também Maria Café, na Bahia chamado de Garangogi, né, em Boá, né. Então, assim, tem vários nomes populares aí para o gongolo. Mas o gongolo, então, com esse aparelho bucal do tipo mastigador, ele vai, então, fragmentar resíduos vegetais, né. Então, assim, a dinâmica de compostagem aí é diferente. Então, ele não usa, né, não faz uso de resíduos que são domésticos de cozinha, por exemplo, porque a biologia dele é se alimentar de serrapilheira, de resíduos secos, senescentes. E, assim, a gente vai entrar com uma nova pesquisa aí, que é a questão de verificar em que ponto a gongocompostagem pode ser utilizada, né, a partir de resíduos domésticos, porque aí a gente teria que fazer um balanço desses resíduos para que então o gongolo se alimente desses resíduos secos, mas a inserção de resíduos domésticos que são mais facilmente decomponíveis, né, tem que criar um balanço para que aquilo não fique extremamente encharcado para o gongolo sobreviver no ambiente e não ter um pico de temperatura, porque se tiver temperatura elevada o gongolo vai sair dali. Então, basicamente, a gongocompostagem, a gente utiliza diversos resíduos, né, secos, que pode ser a palha de grama, folhas de varrição urbana, até mesmo o papelão. O papelão a gente recomenda o uso de 10 a 20% só, porque ele tem uma relação CN muito elevada, né, então a relação CN do papelão é 300, mas o gongolo consegue comer. E a gente tem que se preocupar com a alimentação do gongolo, né, o que servir para ele. Por quê? Porque, galera, a conexão tá boa aí? Porque tá tendo esses picos aí. Até tirei do meu Wi-Fi e deixei no 4G para ver se melhora. Beleza. E aí, o que acontece? O gongolo, assim como a gente, determinados alimentos nos causam prisão de ventre, o gongolo, dependendo do alimento que ele come, ele não vai gerar tantos pellets fecais assim, tantos cocôzinhos. E assim, às vezes ele come pouco de determinado resíduo e gera muito cocô. E aí, determinados resíduos ele come bastante e gera metade do que ele gerou com o pouco de resíduo que ele tinha comido anteriormente de outro material. Então, assim, ter essa mistura de resíduos, essa diversidade, facilita também o gongolo de se alimentar e ter uma geração de pellets fecais, né, de cocôzinhos adequada, porque é o cocô do gongolo que acaba resultando no humus, né? E esse humus de gongolo, como composto, ele é gerado em torno de 90 a 180 dias, mas a gente observa que com 120 dias, 150, 180, o gongo composto ele fica melhor do ponto de vista nutricional. Por quê?
Porque à medida que o tempo de compostagem, né, o processo de decomposição vai avançando, você tem ali a liberação de nutrientes. E isso facilita, então, a interceptação pelas plantas e é esse sucesso que vocês veem. Vou responder as perguntas agora. O Leandro Prado Júnior, ele pergunta aqui se pode colocar gongolo no mesmo minhocário, né, com minhocas californianas. Eu não recomendo. Por quê? O que acontece? O diferencial, Leandro, do gongo composto para o verme composto é que o verme composto, se ele é usado puro, ele acumula muita água. E aí eu tenho que sempre combinar o verme composto com fino de carvão, outros materiais, para que esse verme composto retenha menos água e facilite, então, a germinação ou até mesmo o restabelecimento da planta ali naquele verme composto. Por quê? Porque retém muita água. Agora, o gongo composto, você pode utilizar ele puro como substrato. Então, assim, ele é leve e se você puder focar aqui, se vocês notarem aqui, o que acontece? Eu consigo ver no gongo composto, essas bolinhas, esses cocôzinhos. Então, imagina, é como se você estivesse numa piscina de bolinha. Por mais que você esteja imerso ali, você tem vários espaços vazios. E esses espaços vazios que a gente chama de macroporo, ele acaba facilitando a expansão do sistema radicular e também a aeração, porque as raízes precisam respirar. E se você tiver um substrato que retenha muita umidade, a raiz não vai ter uma respiração adequada e também você começa a ter uma dinâmica de falta de oxigênio e pode ter liberação do nutriente por denitrificação, né? Então, não é recomendável. Até porque, o que acontece? Você pode estar gerando gongo composto e a minhoca está se alimentando daquele gongo composto. E aí, ao passo que ela vai se alimentar, ela vai modificar a estrutura física daquele gongo composto. E aí você já perde o lado interessante, que é usar o gongo composto puro como substrato. Não se preocupar de misturar ele com outras coisas. A Hanna Costa pergunta se existe alguma competição biológica de sobrevivência entre minhoca e gongolo. Não existe uma competição biológica. Por quê? Porque, Hanna, o gongolo, ele é um artrópode, né? Ele é um organismo de topo de solo. Então ele está na interface solo-serrapilheira. E se ele entrar no solo, ele entra no máximo 20, 30 centímetros. Ele não consegue escavar galerias como a minhoca. E a minhoca, galera, eu tenho 3 tipos de minhoca. Tem minhoca que fica numa interface de 20 centímetros do solo, né, onde você tem o maior aporte de material orgânico, ela vai se alimentar desse material orgânico, né, que é uma minhoca do tipo epigeica. E depois eu tenho minhocas endogeicas e tem um outro nome técnico que eu não vou me lembrar agora, que são minhocas de meia profundidade e de profundidade maior no solo. E aí, à medida que você vai adentrando no solo, você não tem uma quantidade de material orgânico ali. E essas minhocas, elas vão se alimentar do solo e desse solo extrair o mínimo de material orgânico presente para a alimentação delas. Beleza? Tem uma outra pergunta aqui, que convivem bem, né, com as minhocas na mesma composteira? Eles podem conviver, porque o que acontece? Você pode estar adicionando os resíduos secos e o gongolo vai estar se alimentando, e à medida que vai gerando esse humus, a minhoca pode estar se alimentando. Mas é o que eu falei anteriormente, o composto vai ser modificado, e aí você não consegue utilizar ele puro como substrato para as mudas, né, o gongo composto. Por quê? Porque a minhoca vai fazer com que ele retenha muito mais umidade, porque processou pelo gongolo, ele defecou ali o cocôzinho, a minhoca vai se alimentar daquele cocôzinho. E aí você perde aquela estrutura, né, do composto. Porque, para quem já teve a oportunidade de tocar no verme composto, vocês notam que é um composto orgânico muito homogêneo e ele é grumoso, né, com muita retenção de umidade. Então, acaba não sendo muito ideal, entendeu? Porque aí você mistura as duas técnicas, não ficaria legal. Tem outras perguntas aqui também, né? Do Edmar Manduca. Que tipo de material, né, que tipo de matéria que mais apetece os gongolos? E quando saber o ponto de retirada do humus? Então, assim, o gongolo, ele tem preferência por materiais, por resíduos vegetais de menor relação CN. Então, uma folha de pata de vaca, uma folha de glicídia, a para de grama, o gongolo ele vai consumir bastante, porque a relação CN desses materiais
está em torno de 25, né, para 1, né, 25 partes de carbono para 1 de nitrogênio para grama, e a glicídia vai ser em torno de 22 a 25 também. E a folha de pato de vaca 40, então ele vai se alimentar bem, mas ele consome bem outros materiais, outros resíduos. E quando ao ponto de retirada do humus, isso vai ser muito dependente. Se com 90 dias, se você tiver muita necessidade, ou você pode tirar com 120 dias, ou até mesmo prolongar até 180 dias. Mas eu recomendo a partir de 120 dias, porque nossos resultados de pesquisa mostram que não tem diferença de 120 dias para 180 dias. Papel? O Abraão, ele pergunta aqui, né? Ele fala que no quintal dele aparecem muitos gongolos. Pode utilizar para compostagem? Pode sim. Eu vou ainda essa semana gravar um vídeo que eu estava vendo aqui no quintal, tem os gongolos. E a gente pode utilizar eles para compostagem sim, no caso a gongo-compostagem. Fazenda Urbana Rio, né? Posso ter um gongolário em local aberto? Pode sim. Só que aí o que acontece? No local aberto você vai ter o trânsito desses animais, porque se você não fazer com que haja uma condição ótima para eles ficarem ali, eles vão pegar e sair para outro lugar, porque eles andam. Mas se você manter as condições ótimas, ele vai ficar mantido ali e pode fazer uma compostagem, uma composteira a céu aberto. Pode sim. Qual o tempo ideal de uma composteira, né? Assim, isso vai depender muito dos resíduos que você vai utilizar, né? Então, para uma composteira doméstica, mais ou menos de 60 a 90, até mesmo 120 dias, dependendo dos resíduos que você utiliza ali, porque determinados resíduos vão ser decompostos muito mais rápido do que outros. E aí você cria esse balanço e você vai sendo o gestor aí da sua composteira. Hanna Costa. Com relação à aplicação de tricoderma em solo, pode comprometer a população de gongolo? Não, porque o tricoderma, né, ele é um fungo benéfico, né, para o solo, ele não é um fungo entomopatogênico, então assim, não vai comprometer. O tricoderma está associado a antibioses, né, e a disponibilidade de nutrientes, porque o tricoderma também pode ser considerado um fungo decompositor, então não vai ter nenhum comprometimento, tá bom, Hanna? Fazenda Urbana Rio, tem algum material que não pode ser colocado no gongo composto? Assim, você fala material para adicionar quando o gongo composto está já pronto para uso ou na gongo composteira? Se for na gongo composteira, assim, a gente não recomenda resíduos domésticos, porque a dinâmica de alimentação do gongolo é de resíduos secos. Se eu colocar colocar uma folha de alface para o gongolo, ele não vai comer. Por quê? Porque a folha de alface, embora eu tenha destruído a alface, a folha está ali porque eu posso me alimentar, ela ainda está fotossinteticamente ativa porque está verde. O gongolo não vai se alimentar, porque ele é um decompositor, só vai se alimentar de material morto. Então não é ideal colocar esses resíduos que são facilmente decomponíveis, porque vai ter muita água, né? 90% da alface é água, até 95%, e aí isso acaba comprometendo. Galera, a conexão está boa? Se alguém puder responder aí, peço desculpa aí por esses problemas técnicos, né? E aí, se for no gongo composto no final, fazenda urbana, a gente pode sim adicionar outros materiais, né? Que aí você vai ter que fazer o teste aí na sua propriedade para maximizar o uso do gongo composto. Eu posso misturar o gongo composto que eu tenho com fibra de coco? Posso misturar. Aí você tem que ver quais as proporções aí que você pode misturar e o que você quer fazer com esse composto. Por exemplo, se for, eu posso misturar aí, pegar o gongo composto que eu gerei, misturar 50% com fibra de coco e os outros 50% com gongo composto. E aí eu posso fazer para muda. Mas se for uma espécie arbórea, né, como essa gravioleira, eu não recomendaria misturar. Por quê? Porque se você misturar, dependendo da sua mistura, você está diluindo um material que é pouco rico em nutriente e a espécie arbórea, ela demanda mais nutriente. Aí você não tem tanto nutriente para chegar num ponto desse aqui. Se vocês verem, essa folha está um pouco mais clara porque é uma folha nova, mas ela está toda verde e ela já está com 3 meses e até agora não exibiu deficiência nutricional, o que prova que o gongo composto é excelente também para mudas de fruteiras. Hanna Costa de novo.
está participando bastante. A temperatura ajuda o gongolo na degradação da matéria orgânica? Na verdade, a temperatura, né, ela ajuda o gongolo a manter a atividade decompositora dele ativa. Por quê? Assim como todos os artrópodes de forma geral, porque ele está no grande grupo artrópoda, que é o mesmo grupo dos insetos. Quando chega essa parte de outono e inverno, há uma baixa na maioria dos insetos. Por quê? Por conta da diminuição da temperatura e diminuição da umidade. Umidade e temperatura são essenciais para a manutenção da vida, principalmente dos artrópodes. E aí nessa época o gongolo tem uma baixa, mas ele não sai do sistema, mas você vai ver que nessa época eles ficam um pouco mais lentos. E aí a temperatura influencia nesse aspecto, em favorecer ou não a atividade do gongolo na decomposição. Mas a decomposição ela continua acontecendo, embora também a temperatura mais baixa interfira um pouco no processo, mas não tanto quanto a atividade dos gongolos. Assim, o bom composto, para começar, primeiro você tem que fazer um levantamento no seu quintal, né? Eu vou gravar um videozinho assim, mostrando como eu faço esse levantamento e identificação, mas é o quê? Eu tenho resíduos secos disponíveis? Eu tenho um gongolo disponível? Eu posso começar uma gongo-composteira se essas perguntas forem respondidas com sim. Pedro Cunha, a gongo-compostagem da Fazendinha Agroecológica teve participação sua? Sim, né? Aquele gongolário, né, a gestão é feita por mim. Então, ali a gongo-composteira basicamente é feita, né, com resíduos de pata de vaca, que eu uso 40% do volume total, adicionado ali 40% é pata de vaca, folha de pata de vaca que eu uso da varrição ali da Rua dos Alojamentos da Universidade, que tem uma alameda só de pata de vaca, né? 30% a para de grama, que é a para de grama que a gente recolhe da própria universidade, e 20% de folha de bananeira. E os 10% restantes a gente utiliza com papelão picado. A gente pega o papelão, é o papelão que você não pode ter filme nele. Aquelas caixas de papelão do supermercado, embalagem de pizza, né, de pizzaria, mas são papelões que não tem plástico filme. A gente retira os adesivos dele, qualquer plástico que tiver, passa numa picadeira para ficar partículas de 3 a 4 centímetros e adiciona no material. Tem outras perguntas aqui, né, do Marco Antônio, lá de Manaus, né, Amazonas. Ele queria saber mais sobre o ciclo de vida do gongolo, né? Acabei respondendo no começo. Também tem outra pergunta aqui, né, do Edmar, que ele fala sobre a presença de ácaros nos gongolos. Normalmente, Edmar, esses ácaros, eles são decompositores, e aí eles acabam se associando ao gongolo para se locomover, né, e fazer a distribuição desses ácaros em outros pontos.